né? E um slogan repetido constantemente, droga é ruim, droga é ruim, droga é ruim, no decorrer dos anos, essa informação perde o sentido, ela se torna um mantra, uma frase que é dita e é repetida pela criança, sem que ela raciocine no sentido dessa frase. Né? Então, ajustar bastante o discurso dos pais à faixa etária da criança, mesmo que para isso o pai tenha que buscar informações, se atualizar, para poder prevenir. Né? Quer dizer, Neto, importante o que você está falando. Isso lembra até o trabalho de educação sexual. Né? Há uma fase na vida que você dizer para a criança de onde ela veio, tá bom. Mas chega um momento que ela não quer saber só de onde ela veio, ela quer saber como ela foi feita. Né? Exatamente. Então, o avanço, o Piaget foi um autor que trabalhou muito o desenvolvimento da inteligência. Fica claro que conforme essa inteligência está se desenvolvendo, conforme a capacidade de percepção, de compreensão, não é? O pensamento lógico vai sendo estabelecido, a criança passa a ter exigências mais complexas. Claro. Então, o que num primeiro momento você dizer droga é ruim, está tudo bem, mas chega um momento que a criança ela quer uma explicação mais racional. E aí que é importante que os pais estejam bem informados, busquem, como você falou, informação, para que eu possa traduzir isso para o meu filho. Não é? Muitas vezes, certas falas meio chavões, ou ficar irritado com o filho, não me amole, não sei o quê, eu estou abrindo as portas para que pessoas que também estão mais ligadas às drogas possam passar mensagens distorcidas, errôneas, e o meu filho seja susceptível àquelas mensagens. Exatamente. Portanto, temos a conotação negativa da palavra droga, e uma bela noite o filho está com resfriado, a mãe põe ele no carro e vamos comprar um remédio. Encosta no estabelecimento onde está gritante na porta: drogaria. Então as informações acabam ficando controversas, né? E a criança já não sabe mais em que lado acreditar. Eu preciso trabalhar com meu filho essa questão da discriminação. Isso, exatamente. Né? O que é uma droga, vamos chamar uma droga do bem. Isso. Uma droga praticada pela ciência para salvar vidas, para aliviar a dor, para dar dignidade para o ser humano, e o que é uma droga que ela acaba agredindo, produzindo dependência, sofrimento. Então, essa discriminação associada a discernimento, ela precisa ser praticada no lar. O que a gente observa sempre na psicologia é como é a importância do diálogo. Né? Como o diálogo ele é fundamental. Como a verdade ela nos liberta, né? Ela esclarece. Né? Por isso que talvez uma das funções mais importantes de um pai, de uma mãe, é produzir informação para o seu filho, é produzir esclarecimento para o seu filho. Isso é o que vai, vamos dizer assim, encorajar o teu filho a não se vincular. Claro que não existe um método 100%, que você colocou no início. Não existe algo infalível, mas se a gente for tomando esses cuidados, a gente vai diminuindo em muito a probabilidade desse filho aderir às drogas. É isso? Exatamente. Uma outra questão que há tempos já é sabido e não tem como a gente negar é se permanecer atento ao grupo de amigos em que seu filho está inserido, né? Infelizmente é aquela questão dos pares, né? A influência dos pares que a psicologia chama, né? Bolinha com bolinha, né? Aquela história dos semelhantes acabam se atraindo, né? E no período da adolescência, no período da pessoa querer se firmar como pessoa, sua identidade, então isso se torna uma grande armadilha também, né? E uma dica muito legal quando se orienta os filhos em relação à prevenção das drogas é estimulá-lo a ser mais um reprodutor daquele tipo de mensagem, né? Do tipo assim, olha,
bem provável que você já tenha algum amigo que esteja envolvido com drogas, com isso, com aquilo, e todas essas informações que você passou para esse adolescente, estimulá-los a repassar para esse amigo, né? Esse adolescente vai se sentir valorizado, né, na sua posição, e muito provavelmente vai pegar essa missão de repassar isso como uma grande responsabilidade, né? Ele vai se botar numa postura de alguém que está na condição de levar uma palavra de construção para aquele outro, né? Então, de fato, ele acaba incorporando esse papel de responsável. E se ele se habituar com esse papel de responsável por ele e pelos que o cercam, já é um grande passo aí rumo à prevenção. Quer dizer, né? Se eu estimular no meu filho que ele se torne um multiplicador daquelas informações que eu estou dando em casa de prevenção às drogas, que ele passe isso para os seus colegas de escola, etc., isso também acaba fortalecendo nele um sentido de que ele está compromissado com uma campanha pró-vida. Isso. De outra forma, ele acha que ele está sendo vigiado pelos pais, monitorado. E isso para o adolescente é desconfortável. Então é melhor uma conversa franca e gabaritá-lo como um multiplicador dessa opinião, que ele se sente valorizado por isso, e não vigiado, como seria só passar essa informação, e como quem diz, fica atento que eu estou de olho em você, hein? Né? E o adolescente vê isso como um grande desafio. Legal, está de olho? Então, vamos ver quem é o mais esperto. O adolescente tem essa questão, né? E se põe em grandes enrascadas no intuito de mostrar aos pais que ele é mais esperto do que os pais imaginam. Né? Muito legal. Uma coisa também que eu gostaria que você esclarecesse para os nossos internautas é como geralmente, na sua experiência como terapeuta, na sua experiência como orientador de famílias que estão passando por esse problema de filhos que se envolveram com drogas, como começam as primeiras suspeitas de que meu filho está começando, a minha filha está se envolvendo com drogas? Geralmente, como são as primeiras suspeitas? Né? Então, eu até fiz alguma lista aqui para não esquecer, porque eu acho que essa seria uma pergunta feita mesmo, eu acho de extrema importância, mas é importante eu dizer também que não é necessário que o seu filho apresente uma das características das quais eu vou dizer aqui, que isso comprova que ele está fazendo uso de drogas. E sim, uma avaliação geral de todas essas questões que ele apresenta, e o bom senso do pai que conhece aquele filho desde que nasceu, ele pode ter esse parâmetro para avaliar. Uma das questões que começa a aparecer é na questão afetiva. Então, né, o jovem pode começar a ficar mais retraído, deprimido, mais cansado para ter as atividades, um certo descuido nos seus aspectos pessoais, os autocuidado, né? Ele pode também se mostrar muito hostil, muito agressivo, com coisas que não teria cabimento dele responder dessa maneira, né? Não querer cooperar com as normas familiares, né? Dificuldade com relação a outros membros da família, começar a não querer nunca mais frequentar as festas familiares, os encontros. Quer dizer, deixa eu entender bem isso que você está falando. Tá. Uma coisa é o adolescente, ele começa meio que se isolar. Exatamente. Ele que convivia lá com o irmão, que convivia com a irmã, que saía com os pais, etc. tal, ele começa a evitar. Claro que na adolescência, de forma geral, o adolescente ele vai para o seu mundo, ele tem um afastamento até normal, esperado, do mundo adulto, e ele vai tentar cultivar, criar a sua sociedade própria lá no adolescente. Mas ele continua, aquele adolescente que está tendo uma adolescência saudável, ele continua interagindo com o pai, ele continua interagindo com a mãe, ele continua interagindo com o irmão, tem momentos que ele compartilha com a família. O que você já observa é que o adolescente que ele começou a fazer um relacionamento com as drogas,
ele começa agora a cortar, fazer um Isso, corte muito drástico Isso. das relações familiares. Isso. Esse é um ponto. Um ponto.